Pagamento da dívida com a União por meio do Propag. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. O Rede Notícia, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o Rede Notícias, segunda edição, de casa nova, de cara nova, com muita interatividade, tecnologia, mas o mesmo compromisso com a seriedade da notícia e a firmeza e a transparência do jornalismo, né, Adriana Ferreira? Boa tarde. É isso, André Santos. Boa tarde. Boa tarde também para você que nos acompanha aqui no Rede Notícias, segunda edição. Fique conosco por meio da América FM, também da TV Horizonte e do nosso YouTube. O endereço é Rede Notícia TVH. Você acessa o nosso YouTube. Você também pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que seja avisado assim que a nossa transmissão começar, né? E assim, você pode também comentar os assuntos que estão lá, rever reportagens, ou se não deu tempo de assistir a primeira edição do jornal, vai lá também, assiste, compartilha as edições. A gente vai ensinar o algoritmo a cada vez mais, né, levar o Rede Notícia para mais longe. Exatamente, 5h03 e a gente começa essa segunda edição do Rede Notícia falando sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a ala da Papudinha, que faz parte do complexo penitenciário da Papuda. Essa transferência começou a repercutir na ala bolsonarista e principalmente naquela ala mais extrema do bolsonarismo, né? A senadora Damares Alves anunciou nesta quinta-feira que a Corte Interamericana de Direitos Humanos acatou uma petição apresentada pela senadora e por outros parlamentares para apurar as condições da prisão de Jair Bolsonaro. Os congressistas alegam que o ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado, estaria sofrendo tortura. Pois é, em suas redes sociais, Damares deu detalhes sobre o processo de denúncia e comunicou também uma viagem da Comissão de Direitos Humanos do Senado para Washington, capital dos Estados Unidos. A gente vai ouvir então o que disse nesse momento Damares Alves. Vamos conferir. Com certeza o nosso relatório técnico apontaria que o lugar dele, se é para cumprir uma pena de restrição de liberdade, que cumpra em casa. O nosso primeiro relatório já era para ele ir para casa. Agora a gente que a Polícia Federal não tem condições de abrigá-lo. Mas ao invés de mandá-lo para casa, o ministro Alexandre o envia para o complexo da Papuda. O que vou fazer? Continuar a minha jornada denunciando as violações de direitos humanos do presidente Jair Bolsonaro. Essa Damares Alves, né, que a gente acabou de ouvir, ela que é uma das lideranças que mais representa a ala bolsonarista, já foi ministra, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e senadora da República. Então, ela falando que já acionou, então, organismos internacionais para que esses organismos interfiram nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. E como a gente disse, a Damares, você está vendo aqui ao fundo do telão, amiga próxima do ex-presidente, amiga muito íntima da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ela realmente, ela não está fazendo diferente do que ela vem fazendo desde o início desse processo. Ela vem realmente denunciando o que, segundo essa ala, seriam uma espécie de arbitrariedade ou arbitrariedades, na verdade, cometidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso da trama golpista que levou Bolsonaro à prisão. E agora a gente vai ver quais são os desdobramentos disso tudo. Me lembra muito, Adriana, caso Lula, quando o Lula foi realmente preso por conta dos desdobramentos da Lava Jato. Os primeiros passos da defesa do Lula e dos aliados do Lula foi também apelar à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Começa agora a se construir as narrativas, né? Sim. E vamos ver o que isso tudo vai dar. Para a gente tentar entender
o que está tendo de repercussão durante toda essa tarde, né? Já aí completando um dia em que Bolsonaro cumpre pena na Papudinha. A gente vai de volta a Brasília, direto lá da Papuda, para conversar com a nossa repórter Carla Gamba. Carla, quem mais falou sobre essa transferência de Bolsonaro hoje? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Adriana, todos que nos assistem ou nos escutam. Olha, André e Adriana, aqui em Brasília, por conta do recesso parlamentar, recesso do judiciário, Brasília está um pouco esvaziada, então não tem parlamentares circulando pelo Congresso, ou mesmo pelos prédios principais, né? Então não tem gente falando, assim, provavelmente se tivesse um tempo ainda de trabalho do Congresso, já teria tido uma coletiva ali no Salão Verde da Câmara, algum senador, algum deputado falando. Não é o que a gente tem visto. E só uma pequena observação, porque eu vou falar daqui a pouco que a família, né, alguns familiares, filhos do Bolsonaro falaram, eu ouvi de algumas fontes que o clima está muito mais de preocupação em relação ao caso do Banco Master, a investigação do Master, do que com o Bolsonaro. Inclusive, a fonte faz até uma brincadeira, né? Assim, tipo, águas passadas, página virada. Então, em relação à repercussão mesmo de parlamentares, de congressistas, se vai ter alguma ação ali dentro do Congresso, né, contra isso, a gente vai saber quando voltar do recesso. E aqui na porta da Papuda, aqui onde eu estou entrada, ali atrás vocês podem ver a placa, não teve manifestações hoje, tem uma faixa, aqui eu consigo ver, está contra aqui, não dá para mostrar, uma faixa pedindo anistia. Mas, fora isso, tivemos o Eduardo Bolsonaro falando, a gente tem até um trecho dele, que ele diz que critica o ministro Alexandre de Moraes, diz que ele sente prazer no que está fazendo com o seu pai, Jair Bolsonaro. Vamos ouvir esse trecho da fala dele. Então a gente tem, na mais alta corte do país, uma pessoa que sente prazer, né, se regozija de colocar a maldade em prática. Além disso, né, uma pessoa que faz brincadeira dos acontecimentos mais importantes do país e fala para uma plateia de doutrinados. Pois bem, agora eu quero chegar num ponto mais importante. O que você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer se o Lula for reeleito? O quanto mais confortável ele ficará? Porque, acredite, eu acho que o Brasil ainda não chegou no fundo do poço. Pois a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também fez uma postagem nas redes, depois ela apagou, alguns jornais chegaram a reproduzir o que ela teria dito, mas assim, a primeira-dama ela tem feito um movimento diferente dos filhos de Jair Bolsonaro, né? Michele tem tentado, inclusive, ela chegou aí ao gabinete de Gilmar Mendes, chegou a conversar com o ministro Gilmar Mendes, fazendo esse apelo aí pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas no dia seguinte ele acabou sendo transferido aqui para Papuda. E o que eu ouvi também por parte ali do Supremo, por parte de juristas e advogados, já pegando esse gancho do que vocês estavam comentando, né, sobre o pedido da Damares, é que é muito pouco provável que prospere algum pedido nesse sentido, justamente porque as condições em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso são muito superiores às condições da maioria esmagadora da população carcerária brasileira. Obrigada, Carla Gamba, pelas informações. Carla, a gente segue acompanhando e amanhã a gente se encontra, então, com novidades aí de Brasília, tá bom? Até. Obrigada. O fato é que a gente vai, como a Carla falou, né? A gente sabe que não vai dar em nada a fala da Damares, a ação da Damares, mas é o que vão fazer a partir de agora. Vão tentar. Eles vão tentar levar às cortes internacionais, fazer com que essa narrativa tente se espalhar pelo mundo para haver outros tipos de pressão. Não adianta, o jogo político, faz parte do caso, né? É isso, inclusive o impeachment do ministro Alexandre de Moraes também, né? Alguns apoiadores já falam, né, nessa questão. A gente segue acompanhando. São mais de 70 pedidos de impeachment contra ministros do STF que estão lá no Senado, né? Já vai colecionando, exatamente. E aí a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta
né, falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Temos outras notícias aqui de Minas Gerais, de Belo Tem a questão da Horizonte. investigação dos fundos do Banco Master, a outro origem assunto. do dinheiro para Exatamente. o investimento no galo. Daqui a pouco a gente Daqui a pouquinho. traz tudo isso para você. 5h11. No nosso placar Horizonte, o futebol mineiro ferve, com Atlético, Cruzeiro e América. Tem debate afiado, informação e muita zoeira do jeito que o torcedor gosta. Vem entrar no jogo com a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite. Oferecimento Unimed BH. A vida é grande demais para se viver sozinho. Somos a primeira cooperativa de táxi convencional de Minas Gerais, fundada há mais de 33 anos, atendendo várias empresas em todo o Brasil. Veículos novos, motoristas uniformizados e bilíngues e call center 24 horas. Baixe o aplicativo Comotax para seu conforto, segurança e agilidade. A Comotax aguarda você pelo app ou pelo telefone Comotax. A vida é feita de lembranças e laços que permanecem. O Grupo Zelo entende o valor desses momentos e está ao lado das famílias em todas as etapas, com cuidado humano e completo. Oferecemos planos funerários que garantem tranquilidade, cemitérios, parques, com áreas verdes e infraestrutura acolhedora, além de serviços de cremação e apoio durante as despedidas. Nossa equipe está sempre pronta para amparar você com respeito e serenidade. Para mais informações, aponte a câmera do celular para o QR Code na tela ou ligue para 0800 370 0044. Grupo Zelo, quem tem vive bem. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas, com DJ Joseph e apresentação de Gênesis. De segunda a sexta, às 8 da noite, na América FM e América TV. Temas que realmente impactam no seu dia a dia e o que realmente importa para você. Prestação de serviços, notícias, entrevistas e sua participação ativa. Juntos fazemos o Tribuna Livre, no rádio, na TV e na internet. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. No nosso placar Horizonte, o futebol mineiro ferve, com Atlético, Cruzeiro e América. Tem debate afiado, informação e muita zoeira do jeito que o torcedor gosta. Vem entrar no jogo com a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite. A informação que você precisa com credibilidade. De notícia, segunda edição, 5h14 em Belo Horizonte. É isso, a gente vem com a informação, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou hoje que a Polícia Federal apresente um novo cronograma para os depoimentos dos investigados no caso Banco Master. Antes, essas oitivas estavam marcadas para entre os dias 23 e 28 de janeiro. A Polícia Federal pediu mais 60 dias e Toffoli ainda reduziu o tempo de oitivas de 5 para 2 dias. Toffoli também determinou quais peritos da Polícia Federal poderão analisar o material apreendido na investigação do caso envolvendo o Banco Master. Os 4 peritos são especialistas em informática e contabilidade e vão ter livre acesso ao material apreendido. O grupo deve contar ainda com o apoio da Procuradoria-Geral da República durante todo o trabalho de perícia. O caso envolve suspeitas de fraudes do Banco Master, alvo de operações da Polícia Federal em vários estados e sob a análise da Procuradoria. A decisão de Toffoli altera o destino e a forma, como as provas vão ser examinadas no âmbito do processo. 5h16. A Procuradoria-Geral da República investiga o uso de recursos ligados a facções criminosas ao patrimônio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que investiu 300 milhões de reais
na SAF do Atlético. Segundo a investigação, o fundo Astralo 95, usado no investimento no clube, teria sido utilizado para desviar recursos do banco e, junto com outro fundo ainda não identificado, teria movimentado cerca de R$1,5 bilhão de reais somente no ano de 2024. A PGR também levanta dúvidas sobre quem realmente controla da cadeia, né, o fundo, né, os fundos de investimento que compraram parte da SAF do Atlético. De acordo com o Ministério Público Federal, mais de R$5 bilhões podem ter sido desviados do Banco Master e enviados a empresas em nome de laranjas. E o Supremo Tribunal Federal também antecipou, a pedido da polícia, esse cronograma, né, de depoimentos dos investigados para o início da próxima semana, como a gente falou agora há pouco. Quando a gente para falar tudo isso, é tudo muito tão estarrecedor, né? Inclusive, o Clube Atlético Mineiro, a SAF do Atlético, se pronunciou por meio de nota, esclarecendo que o Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um veículo de investimento devidamente constituído e regular, com funcionamento em conformidade com a legislação vigente e registrado na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, sobre a administração da Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada, instituição igualmente autorizada e fiscalizada pela CVM. O clube, segundo a nota, não participa da gestão do fundo, tampouco tem ingerência sobre sua estrutura, cotistas ou operações financeiras. O Atlético também ressalta que todos os aportes realizados na SAF seguiram procedimentos legais, sem qualquer envolvimento do clube em decisões ou movimentações de natureza bancária, financeira ou investigativa relacionadas a terceiros. Por fim, o Atlético reitera que Daniel Vorcaro foi afastado do Conselho de Administração da SAF no último mês. Ele não exerce qualquer tipo de função estruturária, administrativa ou de governança na SAF do Atlético. 5h18. O governo mineiro começou aí a fazer, né, é verdade, me perdoe, o erro aqui foi todo meu. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais concluiu nesta sexta-feira o inquérito policial que investigou o homicídio de 5 pessoas da mesma família. O crime aconteceu no início de mês de julho, desse mês, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Vamos ao vivo conversar na redação da Rede Catedral de Comunicação com o Lucas Krautz, que já está aqui com a gente no telão. Lucas, quais foram os crimes que esse homem, que já está preso, inclusive foi preso no dia do crime, vai responder? Ele foi indiciado. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Adriana. Relembrando o caso, André, que esse principal suspeito, ele é integrante da própria família. Ele foi preso em flagrante momentos após o homicídio e, segundo as investigações, ele acabou matando o próprio pai de 74 anos, 2 irmãs de 47 e a outra de 44 anos, a madrasta de 63 anos e também o seu sobrinho de apenas 5 anos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o investigado teria aguardado uma das irmãs sair da residência para ir ao trabalho. E ele aproveitou esse momento para atacar com golpes de faca e a empurrou para dentro do imóvel. Em seguida, ele atacou a madrasta e logo em seguida, depois entrou nos quartos, né, da casa onde o pai estava deitado e acabou que matando ele também. Na sequência, nos fundos do imóvel, estava a sua irmã com o seu sobrinho de 5 anos e acabou que ele atingiu os dois com golpes de faca. A delegada responsável pelo caso, Camila Miller, informou por quais crimes o investigado irá responder. Obrigado, Lucas. O fato que esse crime é tão aterrorizante, né? A gente tem uma sonora, inclusive, da delegada responsável pelo caso. Vamos colocar no ar para a gente ouvir, por favor? O inquérito policial foi devidamente concluído com indiciamento com as qualificadoras, né, de utilização de meio insidioso e cruel, bem como com um meio que tornou impossível a defesa dos ofendidos e os laudos periciais que faltavam ser elaborados foram devidamente juntados aos autos e o procedimento vai ficar à disposição da Justiça e do Ministério Público a partir dessa data.
E André, como foi informado no início, o suspeito ele foi preso logo após o crime pela Polícia Militar em seu apartamento no bairro Santa Terezinha, onde ele confessou os homicídios. Em sua residência, os militares apreenderam a arma que estava escondida dentro de um balde e, até o momento, o motivo do ataque não foi divulgado. O que a gente fica tentando parar para pensar é o que passa na cabeça de uma pessoa para cometer um crime dessa natureza. Porque não dá realmente para a gente entender de fato o que passa por ele. Realmente só um descontrole emocional, psicológico, psíquico para a pessoa cometer uma barbaridade desse tamanho. Lucas, muito obrigado. Uma boa tarde, bom final de semana para você. Boa tarde, André. Muito obrigado. Bom fim de semana. Difícil demais, né, Adriana? É uma situação muito, difícil, principalmente por se tratar de uma família inteira, né? E os próprios familiares. Né? E agora ele também com problemas psiquiátricos que precisam ser tratados e tudo mais. Enfim, é um caso que realmente choca, né, todo mundo. Gente, nós vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, depois do intervalo, a gente vai conferir uma entrevista. A gente vai discutir, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o Complexo da Papuda. Daqui a pouquinho. Quer dar um rolê imperdível por BH? Eu sou Caio Brito e estou na área para te mostrar cada cantinho mais interessante de BH. Então vem comigo para conhecer cada cantinho das nossas Minas Gerais, o nosso jeito único de ser, coisa que só quem é daqui sabe. Então se prepare, porque todo sábado às 11h30 nós temos Que Tem, aqui na tela da TV Horizonte. Te aguardo lá. A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao meio-dia e às 5 da tarde. Temas que realmente impactam no seu dia a dia e o que realmente importa para você. Prestação de serviços, notícias, entrevistas e sua participação ativa. Juntos fazemos o Tribuna Livre, no rádio, na TV e na internet. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11h da manhã. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genesi de Oliveira. De segunda a sexta, às 8h, na América FM e América TV. Quer se conectar com o que importa? Com o aplicativo Vox, você tem o conteúdo da TV Horizonte e da América FM na palma da mão. Informação, cultura, educação em um só lugar. Digite Vox Rede Catedral no Google Play e no Apple Store e baixe o aplicativo no seu celular. Vox, a comunicação que aproxima, inspira e conecta. No nosso placar Horizonte, o futebol mineiro ferve com Atlético, Cruzeiro e América. Tem debate afiado, informação e muita zoeira do jeito que o torcedor gosta. Vem entrar no jogo com a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h. Estamos de volta com o Rede Notícias, segunda edição, e agora a gente vai conversar com a advogada criminalista Sara Quinetti. A gente vai discutir
a questão da transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o Complexo da Papuda. Tentar entender todos os parâmetros de definição do ministro Alexandre de Moraes e também os pedidos da família do Jair Bolsonaro, principalmente a questão do pedido de prisão domiciliar humanitária. E aí que eu quero já começar essa história. Doutor. Obrigada pela presença. Obrigado, doutora. primeiro, por atender o nosso convite. Muito obrigada. Doutora, hoje, até o Flávio Bolsonaro, numa postagem, numa publicação, ele fez uma comparação do status de prisão de Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, preso por desvios de verbas, condenado e que cumpre prisão domiciliar humanitária em Maceió devido a problemas de saúde. E o próprio Flávio Bolsonaro disse o seguinte: por que pode para o Collor e não está podendo para o meu pai? Eu só quero que a justiça se cumpra. E ainda tem um outro detalhe, a idade também dos dois, tanto Collor quanto Bolsonaro, tem mais ou menos a mesma faixa etária, já passaram dos 70 anos. Como que a gente pode explicar essa espécie de dois pesos e duas medidas, duas figuras que foram presidentes da República, cometeram crimes, foram julgados, condenados, transitado e julgado, e agora um está em casa, outro está num complexo penitenciário? Sim, boa tarde, André, boa tarde. Na verdade, o Brasil, o mundo parou hoje com essa notícia do ministro, né, com essa transferência do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E relevante a sua comparação, tendo em vista, inclusive, praticamente a mesma idade, né, do ex-presidente Collor para o Jair Messias Bolsonaro. Collor está cumprindo a prisão domiciliar, né, na sua casa, e Bolsonaro foi hoje transferido para a chamada Papudinha. No que pese, né, o que a gente viu são características bem melhores do que a cela que ele cumpria na Polícia Federal, mas não deixa de ser um lugar insalubre. Tanto Collor quanto Jair Messias, ambos possuem problemas de saúde. E se estende a uma prisão domiciliar e a outro não estende. É o que o Brasil pergunta. Mas, doutora, muita gente deve estar se perguntando porque Bolsonaro, em alguns momentos, ele descumpriu medidas cautelares do próprio ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, rompendo a tornozeleira eletrônica. Detalhe que o Collor também. E aí o Collor rompeu em maio de 2025. E aí eu entro nessa desligado. questão. Essas medidas cautelares descumpridas favoreceram de alguma forma essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Sim. Ao que nós sabemos, tanto com a prisão provisória quanto o cumprimento da prisão já definitiva, quando se há a quebra, né, das medidas cautelares impostas, por exemplo, ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ao que sabemos, eu não sou parte do processo, no que pese a gente entende um pouco, mas ele de fato teria descumprido porque ele rompeu aquela tornozeleira. Mas os documentos que foram apresentados, né, pelo menos foi o que a defesa falou, é que ele estava debilitado. Então, de uma forma, foi comprovado. E hoje nós sabemos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que quando há um descumprimento de medida, se há uma audiência de monitória, se há uma justificativa, que não foi o caso, ao que tudo indica, do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Explica para a gente, doutora, quais são alguns dos requisitos ou os principais pré-requisitos para que a Justiça conceda esse status de prisão domiciliar humanitária? Porque a gente tem vários casos de gente que estava na prisão domiciliar humanitária. Vou citar outros. Roger Abdelmacir, por exemplo, esteve em prisão domiciliar humanitária, voltou para a cadeia. O que precisa ser mostrado para uma defesa de um apenado para poder requerer esse benefício? Ou esse pedido, não é nem benefício, esse status de cumprimento de prisão, né? Sim, hoje a prisão domiciliar humanitária, ela é pouco explorada pelos advogados, porque se confunde muito a prisão domiciliar com a prisão humanitária. Tem diferença, doutora? Sim, a prisão humanitária domiciliar, ela não vem com todos os aspectos e artigos na nossa Constituição Federal. O que a nossa lei traz é que tanto quem está cumprindo uma prisão provisória ou uma prisão definitiva, de acordo com os artigos 318 do Código de Processo Penal, 117 da nossa Lei de Execução Penal,
tendo 70 anos, né, que já é idoso. Ambos os nomes citados aqui possuem, né, as características e os requisitos para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária, comorbidades graves que não podem ser tratadas dentro do cárcere. O nosso ex-presidente estava na Polícia Federal, mas lá não é um local ao que um homem de 70 anos, né, um senhor com todas as comorbidades. Então, ele preenchia todos os requisitos. Filhos menores de 12 anos, ou seja, ele consegue comprovar que as pessoas dependem dele. Então, são uma série de requisitos que ele preenche e que ele poderia estar cumprindo essa pena em casa. Agora, por exemplo, ele está cumprindo nesse anexo, né, do complexo da do Papudinha, esse prédio. E a gente tem imagens, a Polícia Federal, inclusive, divulgou imagens da cela, né, se é que a gente pode chamar de cela, mas o quarto, o cômodo onde ele vai ficar cumprindo pena, é um lugar que tem espaço para tomar banho de sol, uma boa circulação, são 65 metros quadrados. A gente tem imagens e a gente vai colocar, está aqui, ó, tá aqui. Até no nosso tem uma sala, tem... o ministro Alexandre de Moraes deixou que ele instalasse também apoios, né, para ele se locomover, para se apoiar, barras, né, Tem barras de proteção, inclusive nas camas, para caso ele tenha algum tipo de problema de cair ou não. E também assegurou a assistência médica também a ele. Dentro desse contexto e dentro dessas medidas, ainda cabe uma prisão humanitária? Sim, os problemas citados, né, eu não sou nem da direita, nem da esquerda e nem do centro, né? Eu acho que toda decisão ela tem que ser extremamente imparcial e aqui eu deixo assim, o meu carinho pelo nosso Supremo, enfim, pelas nossas autoridades. Toda decisão ela tem que ser baseada né, o que pese o nosso presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem todas essas comorbidades. Mas em um local, como foi citado aqui agora, tem as características, por exemplo, de um cuidado especial que ele precisa. Sim. O que foi trazido é o que nós sabemos, que ele tem crises incansáveis e persistentes de soluço, desde que ele tomou aquela facada em Juiz de Fora, por exemplo. E desde daquela época a vida dele praticamente acabou, e antes da prisão. Então, independente se lá é maior, realmente ele tem uma liberdade maior de alimentação, ele pode ter visitação especial do que antes tinha na Polícia Federal, mas não deixa de ser um local insalubre. Por exemplo, pegar infecções, enfim, ele não tem aquele cuidado. E nenhum médico vai ficar ali dentro com ele, diferente da família. Qualquer preso, não sendo ele, estando em casa do lado dos seus familiares, independente da sua condição social, vai estar melhor tratado do que em qualquer outro local. E, neste caso, dentro da lei, né, dos nossos pactos internacionais, ele faz, sim, jus à prisão humanitária domiciliar. Doutora, muito obrigado. Só para a gente fechar, a última pergunta e pedir para a senhora responder com um pouco mais de rapidez. Pode ter algum efeito prático a provocação feita pela senadora Damares na Corte Interamericana de Direitos Humanos para mudar esse status? Ou seria mais uma espécie de indicativo, uma espécie de fala mesmo de um organismo internacional como pressão política mesmo, propriamente dita? Eu creio, na minha visão, né, como advogada, que pode ter sido um impacto, tendo em vista que a nossa Constituição ela prevê esses pactos. Principalmente para o Brasil ser assinada a Carta do Pacto de São Juan da Costa Rica, né? São José da Costa Rica, exatamente. Todo o pedido que eu faço, né, eu sempre, quando se extrapola, a gente sempre menciona, né, a ONU. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu creio que lá tem todos os seus artigos que defendem a prisão e eu tenho certeza que pode ser que venha fazer algum efeito. No que pese, nosso Brasil está extremamente abalado, o país está muito abalado com essa decisão, o que tem trazido diversos problemas para todos nós, né? Mas nós cremos na justiça, a gente continua crendo que, de alguma forma, essa justiça ela vai ser feita. Doutora Sara, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Volte sempre conosco aqui. Obrigada. Tá bom? As portas abertas. Obrigada. E Jana está aqui no telão. Gabriela já tem aqui, Gabriela Salles aqui com a gente. Pode ficar, doutora, conosco? É bom que a senhora acompanha também as notícias aqui de Minas Gerais, porque a primeira parcela do Propag já foi paga, não é isso, Gabriela Salles? Conta pra gente também como é que vai ser o cronograma daqui para frente.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde, André. Isso mesmo, tá? O governo de Minas pagou à União a primeira parcela do Propag, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado. O valor foi de 102 milhões de reais e esse refinanciamento foi fechado no dia 31 de dezembro do ano passado e prevê o pagamento de 359 parcelas mensais ao longo de 30 anos. Vale lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que a dívida de Minas Gerais ultrapassa os 180 bilhões de reais. Neste primeiro ano do programa, Minas Gerais paga apenas 20% do valor original das prestações mensais. A partir de 2027, esse percentual sobe para 40% e aumenta gradativamente até atingir 100% no quinto ano. O acordo permite que a dívida seja corrigida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, por meio da Federação dos Ativos. O Estado também ele está esperando, né, que a União fale a respeito dos ativos que foram oferecidos ao governo federal, que também vai amortizar essa dívida aí. Ao todo, todos os ativos apresentados correspondem a 35 bilhões e 800 milhões de reais. Em novembro do ano passado, Minas Gerais havia já aportado mais de 39 bilhões de reais no Fundo de Equalização Federativa, uma poupança nacional que ajuda a compensar estados com situação fiscal no vermelho. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, doutora, pela sua presença mais uma vez, para a gente poder discutir esse assunto que é tão importante. Vamos agora para o intervalo. Na volta, a gente vai falar de um outro assunto que é muito importante, que é a vacinação contra a dengue, que vai acontecer aqui em Nova Lima. É um dos 3 municípios onde a vacina 100% brasileira para a dengue vai começar a ser aplicada. A gente fala sobre isso depois do intervalo. Você já parou para pensar em como quer envelhecer? No próximo De Bem Com Você, a nossa conversa é sobre como construir um envelhecimento ativo e saudável, com mais autonomia e qualidade de vida. Não perca, segunda-feira, 20h. Esse é Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas, com DJ Joseph e apresentação de Genecide Oliveira. De segunda a sexta, às 20h, na América FM e América TV. Temas que realmente impactam no seu dia a dia e o que realmente importa para você. Prestação de serviços, notícias, entrevistas e sua participação ativa. Juntos fazemos o Tribuna Livre, no rádio, na TV e na internet. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11h. No nosso placar Horizonte, o futebol mineiro ferve, com Atlético, Cruzeiro e América. Tem debate afiado, informação e muita zoeira do jeito que o torcedor gosta. Vem entrar no jogo com a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 20h. A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao 12h e às 5h. Quer se conectar com o que importa? Com o aplicativo Vox, você tem o conteúdo da TV Horizonte e da América FM na palma da mão. Informação, cultura, educação em um só lugar. Digite Vox Rede Catedral no Google Play e no Apple Store e baixe o aplicativo no seu celular. Vox, a comunicação que aproxima, inspira e conecta. Estamos de volta aqui com Rede Notícias, segunda edição, e vamos falar sobre o metrô, porque as estações Vilarinho, Floramar, Valdomiro Lobo, 1º de Maio, São Gabriel e Minas Shopping, do metrô aqui de Belo Horizonte, vão ficar fechadas neste fim de semana. A repórter Fernanda Siqueira está aqui com a gente ao vivo no telão.
Fernanda, conta pra gente qual o motivo desse fechamento, né, e qual o impacto para os usuários. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, André, e a todos que estão nos acompanhando. Olha só, essas estações estarão fechadas para a instalação do novo sistema de sinalização que irá ajudar na circulação dos trens. Para viabilizar essa melhoria, gente, a operação irá alterar o funcionamento do metrô em 6 finais de semana. As mudanças no sistema já começaram na semana passada. Neste sábado e domingo, a operação também ficará suspensa nos trechos entre as estações Vilarinho e Minas Shopping. Elas permanecerão fechadas também nos dias 24 e 25 de janeiro para a realização de testes do novo sistema. Eu conversei com algumas pessoas para saber como que esse fechamento vai impactar na rotina delas. Vamos dar uma olhada? Nossa senhora, é ruim demais. Eu dependo, porque os bengala. Depende para mim do metrô aqui mais seguro, né? É complicado, né? Você tem que mudar a sua rotina, pegar um ônibus que você não está programado, talvez que demore mais, né? Chega mais tarde em casa. A gente conta com ele, o deslocamento do ônibus é mais complicado, né? Então faz muita falta, né? E vai fechar por quê? 6 semanas? Nossa senhora. Aí atrapalha, se eu perder meu ônibus que eu pego na Vilarinho lá, aí eu pego ele para chegar no serviço, né? Então tem que pegar o de lá, o ônibus lá mesmo e chegar atrasado no serviço. Adriana e André e a todos que estão nos assistindo, é o seguinte, durante o período de mudança no metrô, a operação nos trechos abertos seguirá o horário normal para o fim de semana. Por causa da paralisação temporária do serviço do metrô, a Prefeitura de Belo Horizonte vai colocar em prática uma operação especial de transporte coletivo aos fins de semana. Todos os detalhes estão no portal da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Fernanda, pelas informações. Agora, 5 horas e 44 minutos. Gente, essa história toda aí do metrô, esse tempo todo fechado, a gente sabe que é preciso estar fazendo toda a parte de modernização, mas bem que podia ser um pouco mais rápido, né? E não fechar 6 semanas, é muita tantas coisa, estações de uma vez só. Para que tudo isso? Vai fazendo aos poucos. Se bem que o novo trem já chegou ontem, né? Já desceu, chegou lá em Vila Velha. Aí agora vai subir para chegar em Belo Horizonte, o trem vindo da China, cheio de modernidade. Tem que chegar logo. 5h44, o Santuário São Francisco de Assis, aqui em Belo Horizonte, dá início neste domingo às comemorações do ano jubilar, que marca os 800 anos do trânsito de São Francisco de Assis, um dos momentos mais importantes da espiritualidade franciscana no mundo. Pois é, essa celebração de abertura vai ser às 4h, vai ser marcada por um momento especial de fé, que é a exposição para a veneração, de uma relíquia de São Francisco de Assis, um fragmento de osso do santo. A ação é realizada em parceria com a congregação Irmãs Franciscanas, Penitentes, Recoletinas e permite que fiéis e visitantes vivenciem de perto, esse símbolo da memória e do legado também do padroeiro. As celebrações do 8º Jubileu de Trânsito de São Francisco seguem ao longo de todo o ano, em sintonia com a Igreja no Brasil e no mundo, convidando fiéis, peregrinos e turistas a viverem esse tempo de memória, gratidão e esperança no coração da capital mineira. Pois é, e como você está acompanhando aqui, você está vendo a gente, estamos aqui já com o Éder Gatti, ele que é diretor do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde, está aqui fazendo uma maratona de entrevistas e nos prestigiando também nessa maratona. Tinha que vir aqui à TV Horizonte. Sem dúvida. Não chegou a tempo do pão de queijo do cafezinho, né, Sérgio? Né, Éder? Mas da próxima vez, né? Não, sim. E se der tempo na saída, a gente come. Muito bem, muito bem. Obrigado, Éder, pela sua presença, verdade. O Éder está aqui para falar sobre a vacinação, que vai começar em Nova Lima, vacinação contra a dengue. Gente, é dose única, é vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. E essa ação integra a estratégia do Ministério da Saúde para ampliar a proteção da população em municípios selecionados em todo o Brasil. Bem, Éder, qual a expectativa de vocês? A gente falava mais cedo hoje aqui
que o imunizante existe, mas é preciso também que as pessoas procurem os postos de vacinação, né? A gente está num momento de trazer uma nova vacina, né? E essa vacina ela é motivo de muita alegria para nós, porque foram mais de 10 anos de desenvolvimento, né? Várias instituições envolvidas, Butantan, Ministério da Saúde, BNDES, Governo do Estado de São Paulo, todo mundo trabalhando junto para ter essa vacina. E agora ela está licenciada, ela passou por todos os testes, passou pela fase 3, os vacinados foram seguidos por mais de 5 anos e em dezembro ganhamos o licenciamento da Anvisa. O Ministério prontamente fez um contrato com o Butantan para aquisição de vacinas e o Butantan tinha 1.300.000 doses prontas. Recebemos já as primeiras 300.000 e iniciamos uma estratégia de vacinação em 3 municípios. São municípios médios, de 100 a 200 mil habitantes, e por isso Nova Lima foi um desses municípios escolhidos. O outro município é Botucatu, em São Paulo, e o outro Maranguape, no Ceará. E o diferencial e o que fez nós escolhermos esses municípios foi porque a gente vai vacinar nesses municípios a população toda indicada pelo SUS, que é de 15 a 59 anos. Lembrando que a gente já tem a vacina do laboratório Takeda, que é para a população de 10 a 14 anos. E a gente já sabe que a vacina protege o indivíduo, a gente já sabe que ela é segura, porém, ela é uma vacina que o nível de proteção dela é muito bom. Então, ela tem uma propensão em fazer um efeito rebanho muito bom. Ou seja, a dengue ela precisa do mosquito e do indivíduo suscetível para circular na comunidade. Então, se a gente vacinar uma grande parcela da população e consequentemente, diminuir o número de suscetíveis, há uma grande possibilidade da gente eliminar a dengue do território. Erradicar mesmo? Exato. Aí é o que a gente quer ver nesses 3 municípios. Então, a escolha desses 3 municípios é porque, junto deles, estarão algumas instituições avaliando o processo de vacinação. Então, em Botucatu, nós teremos a Unesp de Botucatu. Aqui, em Nova Lima, a Fiocruz, né, o René Rachou. Tanto é que o René Rachou que deu o indicativo para o Ministério de Nova Lima, e a Escola de Saúde Pública lá no Ceará. E isso vai permitir que a gente faça essa avaliação. O desafio agora é a escala, porque, veja, a dengue é um problema de saúde pública nacional. Precisamos vacinar a população inteira. Sim. Inclusive, o Ministério está financiando uma pesquisa com o Butantan para licenciar a vacina para idosos também. A gente já vai começar a pesquisa em idosos para a gente ter tranquilidade de usar em idosos. É o público vulnerável também. Sim, é o público que mais hospitaliza, é o público que mais, infelizmente, morre. E aí o Ministério fez junto com o Butantan, fez uma parceria com um laboratório produtor chinês, a WuXi. Nós fizemos uma transferência de tecnologia para esse laboratório e ele vai agregar junto ao Butantan uma capacidade produtiva que pode chegar a 60 milhões de doses por ano. Esse ano, a gente já está esperando entre 30 e 40 milhões de doses. Então, nesse começo, nós estamos contando apenas com a capacidade produtiva do próprio Butantan. Foi feito investimento, tem novas fábricas sendo construídas lá em São Paulo, mas o que vai mesmo garantir escala é quando a gente receber essas doses que vêm do laboratório WuXi. E aí, quando isso acontecer, bem, aí a gente vai estar não só para Nova Lima, mas aí seria para todos os municípios brasileiros e vacinando dos mais velhos para os mais novos. Como foi feita na Covid. Mas só que a gente espera conseguir cobrir faixas mais amplas do que na Covid, que foi muito picadinho no começo. Então, assim, a gente espera que quando chegar essas vacinas da China, a gente possa começar em faixas mais amplas, como de 50 a 59, 40 a 49, e ir avançando e dando oportunidade das pessoas se vacinarem. Éder, os estudos clínicos mostram que a vacina tem uma eficácia extrema, principalmente para evitar mortes causadas pela dengue. A gente sabe que, infelizmente, elas ainda acontecem. Agora, uma pergunta que eu faço aqui como leigo, como é que é o cronograma de vacinação? A gente vai precisar se vacinar anualmente? Como, por exemplo, vamos pensar na influenza. A influenza, cada ano, tem por conta da circulação do vírus, a gente vem com a vacina diferente. A gente sabe que isso também acontece com a dengue. Vai ter que fazer essa vacinação anual, periodicamente? Eu aí até complemento. Vai fazer parte do calendário nacional de imunização? Por exemplo, aquela carteirinha de criança que a gente tem, isso vai contar como uma vacina obrigatória? Não, perfeito. Eu acho, assim, eu vou responder primeiro a sua. Assim, a gente tem a vacina da Takeda, que é uma vacina de 2 doses. Nós incorporamos elas em 2020, no início de 2024. E por conta da capacidade produtiva baixa desse laboratório, a gente começou com poucos municípios. Só que
a gente foi ampliando a aquisição e agora esse mês, a partir desse final de semana, a gente vai ampliar para todos os municípios brasileiros e aí essa vacina fará parte do calendário. Então, todo adolescente de 10 a 14 anos terá no seu calendário a vacina da Takeda em 2 doses. A vacina do Butantan, essa ampliação depende muito da aquisição do laboratório, da ampliação da disponibilidade de doses para a gente poder vacinar a população inteira. Mas a ideia é a gente conseguir vacinar de forma significativa e num curto intervalo de tempo, ou seja, 2 ou 3 anos, a gente ter a oportunidade de oferecer para toda a população. E aí a gente, baseado no que a gente vai observar, inclusive aqui em Nova Lima, quem sabe até estamos diante aí de uma oportunidade de eliminar a dengue. Isso é uma possibilidade real, é mais uma ferramenta que nós temos. Com uma dose só, sem precisar de outra vacina? Então, se a gente elimina suscetíveis, a gente vai ter uma situação em que o vírus não vai ter oportunidade de circular. Então, por isso que é importante, num intervalo de tempo entre 2 e 3 anos, a gente dar essa oportunidade para toda a população. Com relação ao tempo de proteção, o Butantan ele avaliou por 5 anos. 5 anos, o que foi observado é que em 5 anos a vacina garantia proteção. Essas pessoas continuarão a ser seguidas. Só que a plataforma da vacina ela é muito parecida com a plataforma da vacina de febre amarela. Isso que veio aqui na minha cabeça. Porque como você tem a circulação cada vez menor do vírus, para o maior número de pessoas vacinadas, vai chegar uma hora que não precisa mais vacinar ninguém. Aí a gente vai precisar manter uma vacinação de rotina. Justamente para quem estiver nascendo e quem tiver como a gente tem, por exemplo, para o sarampo e outras doenças que a gente conseguiu controlar no nosso território. Então, assim, a vacina da dengue, ela tem uma plataforma de proteger contra os 4 tipos de vírus da dengue. Ela é uma vacina com a plataforma parecida com a da febre amarela, parecida com a vacina do sarampo, que são vacinas que você toma uma dose ou 2 doses, no caso da tríplice viral, e você tem uma proteção longa. Mas isso a gente vai ter que olhar com o tempo também, se vai precisar ter revacinação no futuro, embora tudo indique que uma dose será suficiente. Então, vamos esperar o futuro para ver. Agora, amanhã, Nova Lima. Quem não é de Nova Lima pode se vacinar? Então, o ideal é Eu já estou ouvindo por aqui, tipo, gente de Contagem, Betim, eu vou aproveitar, vou vacinar lá em Nova Lima. Porque aí foge um pouco, né, do espectro que vocês estão esperando. Exato. Assim, a gente vai dar, por exemplo, a próxima distribuição que a gente vai fazer é das outras 1 milhão de doses que a gente tem para receber. Essa vai para todos os municípios e a nossa ideia é vacinar profissionais que atuam na atenção primária à saúde do SUS num primeiro momento. Então, assim, conforme o Ministério for recebendo as vacinas, a gente não vai ficar priorizando municípios, porque hoje a dengue está de norte a sul. Mas amanhã é só Nova Lima. Então, amanhã é só Nova Lima e Maranguape. E aí, domingo, começa Botucatu. Então, quem não é de Nova Lima... Então, a vacinação, a recomendação é vacinar os residentes de Nova Lima, porque a gente vai avaliar o impacto que a vacina vai representar naquela população. E, obviamente, que um referencial que a gente vai ter é também ver como é que se comporta a doença em localidades próximas que não foram vacinadas. Óbvio que a gente quer dar essa oportunidade para todos se vacinar. Porém, hoje o momento é de Nova Lima e o momento é também para a gente avaliar esse impacto. A ideia é avaliar como a vacina interfere na dinâmica populacional da doença. Os modelos mostram metade da população vacinada, a doença para de circular. Então, se a gente conseguir associar vacina e eliminação do mosquito, a gente está diante de um cenário muito promissor. Tomara que isso ocorra. Éder Gatti, obrigado pela sua presença aqui, realmente desse momento importante e que a gente quer pedir mesmo à população como um todo. Vamos parar com essa história de que vacina não muda, vacina muda e muda muito, pode salvar vidas e a gente está diante de um instrumento gratuito, entregue na nossa mão, e que só não usa quem não quer, né, André? Com certeza. Éder Gatti, obrigada, viu, pela participação aqui no Rede Notícia, deixando o espaço aberto. O Ministério da Saúde sempre foi muito gentil conosco, o ministro Alexandre Padilha também, que já nos recebeu quando vem aqui em Belo Horizonte. Esse espaço sempre aberto, então, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço pela atenção da audiência. E a gente agradece também a sua participação. O Rede Notícia passa rápido, a gente vai ficando por aqui e a gente faz o convite, né, para você conhecer o nosso canal exclusivo lá no YouTube, Rede Notícia TVH, se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar e aí você ensina, né? Vamos ensinar o algoritmo a levar o Rede Notícia para cada vez mais longe.
E amanhã a gente vai descansar. Domingo também. Segunda a gente está de volta. Mas agora você fica com a Hora Mariana na companhia do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Na sequência tem a missa do Terço Mariano, lá direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E aí depois, Sara Zeferino chega com as notícias do esporte no Placar Horizonte. Segunda-feira a gente está de volta. Bom final de semana. Que o manto Nossa Senhora da Piedade nos cubra, nos ilumine e nos guarde. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana. Quer dar um rolê imperdível por BH? A informação que você precisa com credibilidade e responsabilidade. O que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, tratado com ética, clareza e compromisso com a verdade. Rede Notícia, de segunda a sexta-feira, em 2 edições, ao meio-dia e às 5 da tarde. Temas que realmente impactam no seu dia a dia e o que realmente importa para você. Prestação de serviços, notícias, entrevistas e sua participação ativa. Juntos fazemos o Tribuna Livre, no rádio, na TV e na internet. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Sabe onde rola a melhor balada? É no conforto da sua casa ou na rua do seu bairro. Pode ser até no sonzão do seu carro. A melhor balada é com Mega Mix na América. Sucessos de todas as décadas com DJ Joseph e apresentação de Genecide Oliveira. De segunda a sexta, às 8 da noite, na América FM e América TV. Quer se conectar com o que importa? Com o aplicativo Vox, você tem o conteúdo da TV Horizonte e da América FM na palma da mão. Informação, cultura, educação em um só lugar. Digite Vox Rede Catedral no Google Play e no Apple Store e baixe o aplicativo no seu celular. Vox, a comunicação que aproxima, inspira e conecta. No nosso Placar Horizonte, o futebol mineiro ferve com Atlético, Cruzeiro e América. Tem debate afiado, informação e muita zoeira do jeito que o torcedor gosta. Vem entrar no jogo com a gente de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite.